No episódio de hoje, Jesus. Deus decide que é hora de que o homem possa voltar a aproximar-se dele e envia seu Filho amado à Terra para cumprir esta tarefa. Os profetas escreveram: o Filho de Deus, o Messias, nascerá de uma mulher virgem, viverá entre nós e dará sua vida em sacrifício pelos pecados da humanidade. E assim foi feito. Maria, uma jovem de Nazaré, foi visitada por um anjo. Ele avisou que o Espírito Santo viria sobre ela e que ela ficaria grávida pelo poder de Deus. Ela daria à luz a um filho, que se chamaria Jesus. José, o noivo de Maria, abalado com a notícia, considerou anular o seu casamento secretamente para não a envergonhar. Mas um anjo de Deus lhe falou por sonhos sobre a verdade do filho de Maria e o acalmou. José obedeceu ao anjo de Deus e se casou com Maria, dando um lar ao filho de Deus. Durante uma viagem a Belém, Maria deu à luz a seu filho em uma manjedoura, cumprindo assim o que o profeta tinha escrito: Belém, de ti sairá um príncipe que será o pastor de Israel. Enquanto isso, alguns sábios vindos do Oriente perguntaram pelo rei dos judeus por toda Jerusalém. Ao ouvir isso, o rei Herodes, perturbado, chamou secretamente os sábios. O rei, com outras intenções, os enganou e pediu que lhes informe sobre o lugar do nascimento do novo rei para ir a adorá-lo. Os sábios deixam o palácio e, ao olhar para o céu, veem a estrela. Pacientes, seguiram a estrela que os conduziu até onde estava Maria com seu filho e seu marido. Alegres, inclinaram-se e adoraram a Jesus e lhe entregaram presentes de valor. Na hora de partir, os sábios decidiram ir por outro caminho, porque por sonho eles já sabiam sobre as verdadeiras e perversas intenções do rei Herodes contra Jesus. Os anos foram passando e Jesus foi crescendo em força e sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 30 anos depois daquele dia, em uma manjedoura em Belém, Jesus caminhava pelas ruas da Judéia nas margens do rio Jordão. Ele foi batizado pelas águas por João Batista, o mensageiro de Deus. Enquanto Jesus orava no rio, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, e ele ouviu uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. A partir desse momento, Jesus começou o seu ministério, que o levou ao cumprimento de seu propósito na terra. Durante 3 anos, Jesus fez milagres. Ele curou os doentes e ressuscitou os mortos. Os cegos recuperaram a vista, os surdos voltaram a ouvir e os paralíticos a andar. Corações foram restaurados e os pecados do povo foram perdoados. Jesus fez amigos e inimigos. Ele foi por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e muitos outros lugares, ensinando sobre o reino de Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Durante 3 anos, as pessoas conheceram a verdade e, enfim, foram livres. Mas o momento de cumprimento chega na Páscoa do 3º ano. Jesus avisou por muito tempo a seus amigos e discípulos, mas eles não quiseram acreditar. O tempo chegou. Jesus entra pelas portas de Jerusalém, montado em cima de um burro, louvado e aplaudido pelo povo. Ao chegar ao templo de Deus, Jesus olha em volta e vê tudo o que estava acontecendo e fica furioso. Ele não podia acreditar que a casa do seu pai tinha se tornado em um mercado. As ações de Jesus provocaram seus inimigos a conspirar contra ele. Judas, um dos seus discípulos, faz parte do plano para matá-lo e aceita entregar Jesus por algumas moedas. Jesus não perde tempo. Ele, mesmo sabendo que o tempo está próximo, ele continua ensinando a última lição a seus discípulos. Ele lava os pés de cada um deles em um ato de humildade, incluindo Judas. Naquela noite, mais uma vez, Jesus lhes conta o que tem que acontecer. Depois do jantar, foram para Getsêmani, onde Jesus, com grande angústia, orou a Deus pedindo que se faça a sua vontade e não a dele. Ao descer do monte, Jesus vê uma grande multidão que se aproxima e sabe em seu coração que chegou o momento.
Judas se aproxima e lhe dá um beijo. Jesus sabia que esse era o sinal para que os guardas o detenham, e assim é feito. Então Jesus foi levado perante o sumo sacerdote e o conselho de Jerusalém, onde ele é acusado injustamente de ofender a Deus. Em seguida foi levado para o governador Pilatos, no qual esse decide deixar o assunto nas mãos do povo. Entre gritos e maldições, o povo pediu que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos lavou as mãos como sinal de inocência e mandou surrar e matar Jesus. Depois que ele foi humilhado e espancado pelos soldados romanos, Jesus foi obrigado a levar a sua cruz. Ao chegar ao Calvário, Jesus foi crucificado com as mãos e os pés cravados na cruz, até dar o seu último suspiro de vida. Sobre a sua cabeça havia uma inscrição que dizia: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Naquele momento, um terrível terremoto sacudiu o templo de Deus, e o véu se rasgou em dois de cima para baixo. 3 dias depois da sepultura de Jesus, um grupo de soldados vigiavam a tumba, na qual a entrada estava coberta por uma grande pedra. Seus discípulos, amigos e seguidores estavam tristes e sem esperança. Até o momento que chegou as notícias chocantes aos ouvidos dos discípulos: Jesus ressuscitou. Naquele momento, os discípulos espantados se reuniram. Quando Jesus apareceu no meio deles, a emoção e a alegria os invadiu. Eles não conseguiram acreditar, então o tocaram e viram as suas mãos e pés. Mesmo assim, continuaram espantados. Jesus os abraçou e os incentivou a espalhar as boas novas pelo mundo. Depois, Jesus os levou para Betânia, onde os abençoou com suas mãos ao alto. Nesse momento, Jesus foi levado ao céu e posto à direita do Pai.